Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente engole tão fundo que até esquece que ainda estão lá, doendo. Mas hoje, depois do culto online, com a voz do irmão missionário ainda ecoando no meu quarto, Deus prova os seus servos, mas não abandona, resolvi escrever. Talvez porque ontem sonhei com a casa da minha sogra de novo. Aquela casa que não existe mais. Tudo começou em 2018, quando meu cunhado, o diácono Marcos, apareceu na nossa porta com um sorriso que não combinava com os olhos. Ele sempre foi assim, um homem que apertava a mão como se fosse um abraço e falava de Deus como se fosse o único que tinha o número do telefone dele. Minha esposa, a Lúcia, adora o irmão. É sangue, né? Mas eu nunca confiei muito. Não que ele fosse ruim, mas tinha um jeito de olhar as coisas como se fossem números numa planilha. Até a fé dele parecia calculada. Naquela tarde, ele sentou na nossa sala, tomou o café que a Lúcia fez. Ela sempre faz café bom demais com canela, como a mãe dela ensinou, e soltou. Irmão, a mãe tá querendo vender a casa lá em Itu. Tá muito grande para ela sozinha, e o terreno vale uma fortuna agora. Mas ela não quer anunciar para qualquer um. Confia mais em família. Eu olhei para Lúcia. Ela já estava com os olhos brilhando, porque a casa da mãe dela era o último pedaço da infância que ainda estava de pé. A gente ia lá todo Natal, todo aniversário, e a Dona Maria, minha sogra, fazia aquele pernil que ninguém conseguia imitar. A casa cheirava a alecrim o ano todo, porque ela plantava no quintal. Vender? Perguntei, e a Lúcia já segurou minha mão debaixo da mesa, como se soubesse que eu ia dizer algo errado. Irmão, ela tá velha, não aguenta mais a escada. E o dinheiro ia ajudar a pagar um apartamentozinho perto da igreja, para ela não ficar sozinha. Marcos falou tudo isso olhando pro café, como se as palavras saíssem mais fáceis sem encarar a gente. Eu não gostei. Não era só o dinheiro, embora a gente precisasse, porque eu tinha sido demitido da fábrica há 6 meses e só arranjava bicos de pintor. Era a casa. A casa era da Dona Maria, mas era nossa também, sabe? Aqueles almoços de domingo, as fotos na parede, o sofá velho que rangia quando a gente sentava. Como é que se põe preço nisso? Mas a Lúcia chorou. Não muito, só aquelas lágrimas que escorrem devagar, como se a pessoa estivesse engolindo o choro para não fazer barulho. Ela já decidiu, João? Perguntou, e eu soube que não tinha mais discussão. Passaram-se 3 meses. A Dona Maria vendeu a casa pro Marcos por um valor que para mim foi baixo demais. Ele falou em facilitar para a família, em evitar corretor, em Deus abençoando os justos. A Lúcia acreditou. Eu fingi que também. No dia da assinatura, a Dona Maria chamou a gente no quarto dela. Tinha uma caixa de sapatos embaixo da cama, cheia de cartas amareladas, fotos com cantos dobrados e um rosário que o pai dela trouxe da Itália. Ela pegou o rosário, colocou na minha mão e falou: João, você é um homem bom. Cuida da minha filha. E reza por esse meu filho, porque ele tá perdido num caminho que não é de Deus. Eu não entendi direito na hora. Achei que era só coisa de mãe preocupada. Mas a Lúcia ficou pálida. Depois, no carro, ela segurou meu braço tão forte que doeu. Você acha que ele tá fazendo coisa errada? Perguntou. Eu não respondi. Não queria mentir, mas também não queria que ela sofresse mais. A casa foi vendida. O Marcos arrumou um apartamento para Dona Maria perto da igreja matriz, como prometeu. Só que o apartamento era minúsculo, sem quintal, sem cheiro de alecrim. A primeira vez que a gente foi visitar, ela estava sentada na varanda, que na verdade era um corrimão de ferro com espaço para 2 cadeiras, olhando para a rua como se estivesse procurando algo que não estava mais lá. Mãe, você gostou? A Lúcia perguntou, com aquele sorriso forçado que a gente faz quando sabe que a resposta vai doer. Dona Maria só balançou a cabeça e disse: Tudo é passageiro, filha. Até as casas. Eu não aguentava ver a Lúcia daquele jeito. Ela emagreceu, parou de fazer café com canela, vivia olhando o celular como se esperasse uma mensagem que nunca chegava. Uma noite, ela acordou chorando e falou no escuro. Eu sinto como se a gente tivesse traído ela. Eu não soube o que dizer. Só segurei a mão dela até ela dormir. Foi no culto de quarta FE. Foi no culto de quarta-feira que o pastor falou sobre perdão. Não o perdão fácil, daquele que a gente dá para não ficar mal na foto, mas aquele que rasga por dentro, que exige que a gente olhe no espelho e admita que também errou. A Lúcia ficou quieta o tempo todo, os dedos apertando o banco à frente como se quisesse esmagar alguma coisa. Eu vi as costas dela tremendo. No final, quando todo mundo se levantou para cantar o último hino, ela não se mexeu. Fiquei parado ao lado, sem saber se devia puxar ela pelo braço ou fingir que não estava vendo.
O pastor passou por nós, deu um tapinha no meu ombro e sussurrou, asterisco, deixa ela, moço. Às vezes o silêncio fala mais. Asterisco eu assenti, mas não entendi direito. O que o silêncio da Lúcia estava dizendo? No caminho para casa, ela não falou nada. Só quando estávamos quase chegando, perto da padaria do seu João, é que ela parou de repente e olhou para a vitrine como se tivesse visto um fantasma. Era só um bolo de aniversário com velhinhas apagadas, daquele jeito triste que sobra no final da noite. A gente nem fez um bolo para ela, a Lúcia disse, a voz tão baixa que quase não ouvi. Nem um bolo. Eu não respondi. Não tinha resposta. A gente tinha feito um velório bonito, com flores e tudo, mas bolo era coisa de vida, não de morte. E a gente estava tão ocupado tentando não desmoronar que esqueceu que Dona Maria gostava de bolo de fubá com goiabada. Chegamos em casa e a Lúcia foi direto pro quarto. Eu fiquei na sala, olhando para as caixas ainda empilhadas no canto. Tinha uma com os pratos de louça boa, aqueles que ela só usava quando o padre vinha jantar. Outra com os álbuns de foto, todos empoeirados. E uma terceira menor que eu não tinha coragem de abrir porque sabia que dentro estava o vestido de noiva dela, aquele de renda amarela que a Lúcia sempre disse que ia usar no próprio casamento. Sentei no sofá e liguei a TV só para ter barulho. Um programa de culinária estava passando, uma mulher sorrindo enquanto decorava um bolo com flores de açúcar. Do quarto, ouvi a Lúcia fungando, tentando abafar o choro no travesseiro. Desliguei a TV. Fui até a cozinha, abri o armário e tirei a forma de bolo que a Dona Maria usava. Ainda estava ali, atrás dos potes de plástico, como se tivesse esperando. Peguei farinha, ovos, fubá. Não sabia fazer bolo de fubá direito, mas lembrava mais ou menos como ela fazia. A Lúcia apareceu na porta da cozinha, de olhos inchados, quando eu estava queimando a goiabada na panela. O que você tá fazendo? Ela perguntou, a voz rouca. Tô tentando, respondi, sem tirar os olhos do fogo. Ela se aproximou, pegou uma colher e mexeu a goiabada para mim. Ficamos os dois ali em silêncio, até o cheiro de queimado sumir e só ficar o doce. Quando o bolo ficou pronto, a Lúcia cortou um pedaço e comeu em pé, encostada na pia. Não disse se estava bom, mas também não cuspiu. A gente podia ter feito isso antes, ela falou, olhando pro pedaço que sobrou no prato. Podia, concordei. Por que a gente não fez? Não tinha resposta para isso também. A gente sempre acha que tem tempo. Até quando não tem. No dia seguinte, a Lúcia acordou mais cedo que eu. Quando entrei na cozinha, ela estava sentada à mesa com uma xícara de café na mão. Não era café com canela, mas era café. E tinha um prato com um pedaço de bolo de fubá ao lado. Bom dia, ela disse. Bom dia. Ficamos ali os dois comendo bolo frio e tomando café morno, como se fosse qualquer manhã. Como se a casa não estivesse vazia demais, como se a gente não estivesse tentando, a cada dia, aprender a viver sem metade de nós mesmos. Depois, a Lúcia lavou a louça e eu sequei. Quando ela passou para mim o último prato, os dedos dela roçaram nos meus, rápido demais para ser de propósito. Mas foi o suficiente para eu sentir que, talvez, a gente ainda pudesse. Não sei bem o que. Só que ainda tinha alguma coisa ali, entre a gente além da dor. E por enquanto, isso bastava. A água escorria da torneira enquanto eu enxugava o prato, os dedos ainda formigando no ponto onde os dela tinham tocado. Lúcia secou as mãos na toalha de pano, dobrou-a com cuidado sobre o gancho da pia e se virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de chorar. Era o cansaço, a noite mal dormida, o peso de acordar sabendo que mais um dia teria que ser enfrentado. Vou arrumar a cama do quartinho, ela disse baixinho. Eu balancei a cabeça. Não precisava explicar. A gente sabia que nenhum de nós dois ia querer dormir ali tão cedo, mas tirar os lençóis, dobrar as cobertas, guardar as coisas dele era uma maneira de manter as mãos ocupadas, de fingir que estávamos fazendo alguma coisa útil. Fiquei na cozinha, ouvindo os passos dela pelo corredor, o rangido da cama ao ser desfeita, o barulho seco das molas quando ela puxou o colchão para arejar. Depois, o som da vassoura varrendo o chão, como se poeira fosse o problema. Quando ela voltou, estava com uma caixa de papelão nos braços. Não era grande, mas parecia pesada. Achei isso no fundo do armário. Ela colocou a caixa em cima da mesa, soprou uma mecha de cabelo que tinha caído na testa. São as coisas que ele guardava. Cartas, fotos, não sei. Eu não mexi. Só olhei para a tela do meu celular, como se tivesse alguma coisa importante ali. Mas não tinha. Nunca tinha. Lúcia abriu a tampa devagar. Dentro, amontoado sem muita ordem, estavam uns papéis amarelados, um caderno de capa dura com as páginas cheias de anotações a lápis, um maço de fotos presas por um elástico.
Ela puxou o elástico com os dedos, e as fotos se espalharam pela mesa como cartas de um baralho jogado ao acaso. Era ele em várias idades. Num colo de bebê com a boca aberta num choro que parecia mais raiva do que qualquer outra coisa. Na escola com o uniforme amarrotado e o sorriso faltando um dente. Adolescente magro demais, segurando uma guitarra que parecia maior que ele. Adulto finalmente com a barba por fazer e os olhos brilhando numa daquelas raras vezes em que a vida tinha dado uma trégua. Lúcia pegou uma foto onde os três estávamos juntos, num parque qualquer. Eu estava com a camisa fora da calça, ele com o boné virado para trás, e ela, no meio, sorrindo como se não houvesse nada no mundo capaz de estragar aquele dia. A gente devia ter uns 20 e poucos anos. Parecíamos bobos. Felizes. Lembra disso? Ela perguntou, passando o polegar sobre a imagem. Lembro. Foi aquele final de semana que a gente acampou e choveu o tempo todo. Ele insistiu que era só garoa. E a gente ficou debaixo da lona, comendo biscoito molhado e rindo como idiotas. Eu não respondi. Não precisava. A gente sabia como tinha terminado aquele dia, com a barraca desabando, a gente encharcado e ele jurando que no ano seguinte a gente ia para um hotel 5 estrelas. Nunca fomos. Lúcia guardou a foto de volta na caixa e suspirou. O que a gente faz com isso tudo? Não tinha resposta certa. Jogar fora parecia errado. Guardar doía. Doar para alguém que nem sabia quem ele era como apagar mais um pedaço dele do mundo. Por enquanto, deixa aí, falei. A gente pensa depois. Ela fechou a caixa, mas não empurrou para longe. Ficou com as mãos em cima da tampa, como se estivesse medindo o peso daquilo tudo. Às vezes eu esqueço, ela murmurou. Por um segundo, só um segundo, eu esqueço que ele não vai voltar. Aí lembro de novo, e é como levar um soco. Eu conhecia aquele soco. Ele vinha em horas diferentes. Quando abria a geladeira e via o suco que ele gostava ainda lá, porque ninguém mais bebia. Quando passava na porta do quarto dele e esperava, sem querer, ouvir a música alta demorando para desligar. Quando sonhava com a voz dele e acordava com o travesseiro molhado de saliva, como se tivesse falado de verdade. Eu também admiti. Lúcia olhou para a janela. O sol estava forte, mas o vento balançava as folhas da mangueira do quintal como se estivesse prestes a chover. Ela se levantou, foi até o armário e pegou 2 canecas. Serviu o resto do café, que já estava quase frio, e colocou uma na minha frente. A gente precisa sair daqui hoje, ela disse. Mesmo que seja só para dar uma volta no quarteirão. Pra quê? Porque se a gente ficar aqui mais um dia inteiro olhando para essas 4 paredes, a gente vai enlouquecer. Ela tinha razão. Mas sair significava ver pessoas. Significava sorrir para a vizinha, responder, tudo bem. E ouvir a mesma pergunta de volta, como se a vida fosse um script que a gente tinha que seguir à risca. Significava encostar no ombro de alguém na fila do pão e sentir o corpo inteiro se encolher, como se o toque fosse um choque. Mas Lúcia já estava calçando os tênis, aqueles velhos e surrados que ela insistia em não jogar fora. Eu me levantei devagar, passei a mão no cabelo para disfarçar a bagunça e peguei a camisa pendurada na cadeira. Cheirei a axila antes de vestir. Ainda dava para aguentar mais um dia. Vamos, ela disse já na porta. Se a gente demorar, eu juro que volto sozinha. Saímos. O sol bateu direto nos olhos, e eu pisquei várias vezes até me acostumar. A calçada estava quente debaixo dos pés, mesmo através da sola do tênis. Lúcia caminhava rápido, como se tivesse algum lugar para chegar, mas a gente só estava dando voltas. Passamos pela casa da Dona Maria, que varria a frente com aquela vassoura de palha que parecia mais velha que ela. Ela levantou a mão para cumprimentar. E eu balancei a cabeça, sem forçar um sorriso. Como é que tá o seu pai? Perguntou, apoiando a vassoura no ombro. Melhor, menti. Obrigado. Lúcia já tinha seguido em frente, e eu tive que quase correr para alcançá-la. Ela não olhava para trás, não falava, só andava com as mãos nos bolsos, como se estivesse com raiva de algo que eu não sabia o que era. Você tá bem? Perguntei, quando chegamos na esquina. Ela parou de repente, tão brusco que eu quase esbarrei nela. Não respondeu. Não tô bem, não. Como é que eu ia tá? Eu não soube o que dizer. A verdade é que eu também não estava, mas a gente tinha combinado de não falar sobre isso. Ou pelo menos eu achava que tinha. Desculpa, ela murmurou, passando a mão no rosto. É só que, às vezes parece que nada vai mudar, que a gente vai ficar assim para sempre. Um carro buzinou quando passou por nós e Lúcia deu um pulo. Eu segurei seu braço sem pensar, e ela não se afastou. Ficamos ali, no meio da calçada como 2 idiotas até o barulho sumir. Vamos comprar um sorvete, falei. Tem a sorveteria nova na outra rua. Ela me olhou como se eu tivesse falado em mandarim.
Sorvete? Agora? Por que não? A gente não tem nada melhor para fazer. Lúcia suspirou, mas acabou assentindo. E a gente seguiu em direção à sombra da árvore na próxima esquina, onde o sol não queimava tanto. Eu não sabia se o sorvete ia ajudar em alguma coisa, mas pelo menos era um lugar para ir. Pelo menos era alguma coisa. Caminhamos em silêncio, os pés arrastando no asfalto quente. Lúcia cruzava os braços, como se estivesse com frio apesar do calor. Quando chegamos na sorveteria, ela parou na porta, olhando o cardápio como se fosse uma prova de matemática. Qual você quer? Perguntei, já sabendo que ela ia demorar. Não sei. Qualquer um. Mentira. Você sempre pede o mesmo. Ela me cutucou com o cotovelo, mas sorriu sem querer. No fim, pediu baunilha com calda de chocolate, igual sempre. Eu escolhi o de morango só para variar, embora soubesse que ia me arrepender no meio do caminho. Sentamos num banco de madeira do lado de fora, sob a sombra de um toldo rasgado. Lúcia lambeu a colher devagar, como se estivesse medindo cada movimento. Você acha que a gente tá fazendo certo? Perguntou de repente. O quê? Isso. Ficar aqui, fingindo que nada mudou. Olhei pro meu sorvete derretendo. Não tinha resposta. A verdade é que eu também não sabia se a gente estava certo ou errado. Só sabia que naquele momento, não queria estar em nenhum outro lugar. Não sei, falei. Mas acho que não precisa ser sempre certo. Às vezes basta não ser pior. Ela não respondeu. Só encostou a cabeça no meu ombro, e a gente ficou assim, vendo as pessoas passarem, até o sol começar a baixar. O ar ficou mais fresco, e o cheiro de terra molhada subiu quando umas gotas caíram sem aviso. Lúcia suspirou, apertando os braços contra o corpo. Acho que vai chover, ela murmurou. Tá bom. A gente corre para casa. Mas nenhum de nós se mexeu. As gotas viraram fios finos, molhando nossos cabelos, o banco, o que sobrou do sorvete jogado no lixo há meia hora. Lúcia riu baixo como se fosse bobagem, e eu senti o peso dela contra mim. Vamos ficar ensopados, falei. E daí? Não tinha resposta para isso também. Então só fiquei quieto, deixando a chuva lavar o sal das nossas roupas, o gosto amargo da dúvida. Quando ela segurou minha mão, não perguntei por quê.